Que combinação das ações que vocês escolheram traz o melhor resultado para a nossa carteira? Vamos ver agora depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Então, pessoal, baseado aqui nos ativos que vocês sugeriram lá na pesquisa que eu passei no nosso grupo do WhatsApp, eu selecionei 12 ativos e eu queria colocar aqui para vocês um estudo que eu achei bem legal, eu acho que vocês vão gostar, para a gente ver quanto que então a gente poderia ter ganho nesses ativos que vocês escolheram para a carteira, tá? Existem algumas regrinhas que eu coloquei aqui para fazer esse estudo, eu vou mostrar para vocês agora, tá? O primeiro ponto, nós temos 12 ativos, né? E eu queria saber então qual que é a combinação que eu devo fazer dentro da minha carteira para que desses ativos, né, para que a gente possa ter o máximo de rentabilidade, tá? Então, o máximo de retorno da carteira de acordo com as regras que eu vou colocar agora aqui para baixo. A primeira é o capital disponível para o investimento. Então, digamos que nós temos aqui R$1.000 e a gente quer saber qual a combinação de ativos que a gente tem que ter na carteira para a gente poder ter a maior rentabilidade possível, tá? Nós já sabemos qual foi a rentabilidade de cada um desses ativos, né? Vou mostrar para vocês, mas eu quero saber qual que é a combinação. Se eu tenho R$1.000, quanto que eu deveria colocar em um ativo, quanto que eu deveria ter colocado no outro, quanto no outro, para eu conseguir obter o máximo de rentabilidade. Outra coisa, todo esse capital ele tem que ser investido nessas ações, tá? Eu não posso investir apenas parte desse capital, eu quero colocar esses R$1.000 nessas ações. E, por regra, aqui eu quero colocar no máximo 30% em cada ação que eu escolher dentro dessas 12 que vocês me passaram, tá? Digamos que eu tivesse escolhido 4 ações, eu poderia ter aí colocado 25% em uma, 25% na outra, 40% em uma e 10% na outra, entendeu? Então daria, 40 não, é 30. Então eu tenho que fazer distribuição de no máximo 30, tá? Essa é uma outra regrinha que eu estou colocando. E aí, com base no retorno que a gente teve, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, eu tracei 3 perfis aqui de risco, tá? O perfil conservador, que no caso aqui vai ser um risco de 4,93. Aqui é um perfil moderado, tá? Não é conservador não. Então, moderado de 5,48 e um agressivo de 6,03. Então, conservador, moderado e agressivo. Esse aqui é o máximo de risco que eu estou disposto a correr para investir nesses papéis, tá? Como eu já sei qual foi a variação de preço, né, desses ativos aqui ao longo do ano que eu estou avaliando, então eu consigo colocar aqui um risco, né, para cada um dos perfis que eu estou disposto a correr, tá? Então vamos aqui a mais um conceitinho para explicar a questão do risco, que é justamente esse desvio padrão, tá? O que é o desvio padrão? Para o cálculo do risco da carteira, é a variação de preço desse ativo que a gente está avaliando, que vocês escolheram, ao longo do período que foi analisado, que no caso é de um ano, né, desde o dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. Tá? E essa variação de preço em relação à média do preço desse ativo. Tá? Então eu trouxe aqui um gráficozinho para a gente poder, exemplificar o que eu estou falando. Digamos que aqui seja o dia 1º de janeiro de 2020, aqui o dia 31 de janeiro de 2020. A gente sabe que o preço do ativo ele variou durante todo esse período, tá? Então, se a gente puder colocar uma linha e definir essa linha como o preço médio, tá? Ou melhor, a média de preço, né? Vai fazer todo o somatório desses preços e dividir por todo esse período, então eu vou chegar a uma média de preço. O quanto esse ativo ele variou para mais e quanto ele variou para menos é esse desvio padrão aqui que a gente chama, tá? Então é o quanto ele vai variar em relação à média de preço, tá? Em cima dessa variação eu posso fazer o cálculo do risco então que eu estou disposto a correr na carteira, que é justamente esses valores aqui que nós falamos agora há pouco, né?
4,93%, 5,48% e 6,03%. Tá? Isso aí é baseado, então, no risco que vem aqui da variação do preço médio da carteira. Tá? Só mais um detalhezinho, né? Aqui, então, está a cotação do ano todo do Via Varejo. Né? Nós temos aqui 240 valores, né? Infelizmente não tinha do dia 1º de janeiro, mas a partir do dia 16 já dá para ver ali a cotação ajustada. Então, começando aqui em 13,59, lá no último dia 16,16, tá? Eu peguei por esses dois pontos aqui, tá, gente? Como se o investidor então tivesse comprado nessa data, nesse valor, e depois ele tivesse segurado e vendido nessa data, nesse valor. Vale ressaltar que nós podemos ter diferentes resultados se você tiver diferentes pontos de entrada, né? Ali no nosso caso, eu estou pegando do ponto ali bem mais baixo, né? No comecinho do ano, e estou vendendo lá no último dia. Mas uma coisa é eu comprar a 6,38 aqui e vender, por exemplo, a 12,80 aqui, eu vou ter uma rentabilidade. Outra coisa é eu entrar aqui em cima, 19,80, e vender aqui a 12, eu vou ter prejuízo, eu vou ter uma rentabilidade negativa, né? Então, precisa considerar que, dependendo do ponto de entrada, né, você vai ter diferentes resultados aí de rentabilidade. Tá? No nosso caso, a rentabilidade está sendo calculada, se não do primeiro dia do ano até o último dia, né, bem próximo aqui do comecinho do ano. Tá? Então, a gente tem aqui um desvio padrão de 4,57, né, em relação então à média de preço, né, o investimento inicial. Foram compradas, daria para comprar 73,5 ações, se eu colocasse todos os R$1.000 aqui dentro com esse preço, só que não dá para comprar ação quebrada, então a gente arredonda para menor. E lá no último dia, se eu fosse vender, então essas 73 ações eu venderia por R$1.179, teria essa rentabilidade de R$ 179,68 e rentabilidade então de 17,9, tá? Legal, vamos então aqui à carteira que vocês escolheram. Estamos com ela aqui. Então, eu trouxe que vocês indicaram: Magalu, o BID, né? Positivo, Itasa, a DMMO, que é lá do Eike Batista, Petrobras, SBFG, Vale, a VEG, Via Varejo, Banco do Brasil e a Oi BR. Outras ações que foram sugeridas por vocês não entraram aqui porque não tinha histórico de cotação, tá? Não deu para formar uma cotação do ano, o período disponibilizado era menor do que um ano, então acabaram ficando de fora. Essa rentabilidade aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a rentabilidade de acordo com aquele período que eu mostrei ali do ano, tá? Então, do dia 1º do comecinho do ano até o último dia, se eu tivesse comprado no dia 1º e vendido no último dia, teria R$102,10% de rentabilidade para a Magazine Luiza. Teria um resultado diferente se eu entrasse em pontos diferentes, como a gente acabou vendo ali no gráfico de preço agora há pouco, né? Se eu comprasse num ponto mais alto do gráfico e vendesse num ponto mais baixo, ou entrasse em outro período, eu teria uma rentabilidade diferente. Mas aqui a gente está considerando então que o investidor ele comprou no primeiro dia do ano, ou próximo do primeiro dia, e vendeu no último dia do ano. Tá? E o desvio padrão, que a gente já viu, né, eu expliquei para vocês, é o quanto que esse ativo, né, variou aí ao longo desse período avaliado em relação à sua média de preço. Tá? Então, a Magazine Luiza variou 5,3, o BID 5,8, positivo 1,6 e por aí vai. Tá? O DMMO 0,4, né? E também tivemos rentabilidades negativas aqui, né? Quem comprou no primeiro dia do ano, ou próximo ali do primeiro dia e vendeu no último dia, perdeu quase 50% aí do seu valor investido. Tá? Poderia ter resultados diferentes, claro, se tivesse comprado em datas diferentes, né? Entrado em pontos diferentes ali daquele gráfico. Legal. O que essa planilha aqui faz pra gente, tá, gente? Ela vai pegar... Lembra que eu falei que tem que ter 100% do nosso valor investido? Então eu tenho um capital de R$1.000 e eu quero colocar 100% dentro dessas ações aqui, sendo que eu quero no máximo 30%
por papel. E aqui estão os riscos, né, que eu tracei, conservador, moderado e agressivo, que eu vou simular aqui para vocês. E aqui embaixo ele vai trazer para mim qual que é a distribuição, então, ótima, né, para maximizar o retorno da nossa carteira, tá? E vai mostrar aqui para a gente a rentabilidade. Legal, então vamos fazer aqui a primeira simulação. No caso, eu vou começar aqui com o risco de 4,93. Ah, como que eu cheguei no risco, tá, gente? Eu peguei o risco médio da carteira, tá? Através aqui da variação, né, do desvio padrão, então, de cada um deles, tirei uma média aqui, tá? Então tá aqui, ó, fiz uma média e cheguei a 5,48. Então 5,48 eu considerei como um perfil moderado, e aí eu descontei 10% para chegar num conservador e acrescentei 10% para chegar num agressivo, tá? Aqui vocês podem fazer da maneira como vocês bem entenderem, tá, gente? Eu trouxe essa regrinha aqui só para pegar um ponto médio mesmo aqui de variação de preço da carteira total, tá? A gente tem a variação por ativo e agora aqui a média de desvio padrão da carteira total, que é de 5,48. Então eu vou começar com um perfil conservador, assumindo que eu quero correr um risco aí de no máximo 4,93 dentro de todos esses riscos aqui, né? Eu quero um risco médio de 4,93. Vamos ver aqui qual que é a combinação que a planilha nos traz, tá? Então vamos simular aqui, pedir para resolver. Então ele chegou aqui num cenário e trouxe para a gente a distribuição. Ele está me dizendo então, de acordo com a regra que eu coloquei, que eu poderia ter colocado 30% em Magazine Luiza, 30% no BID, 8,02% na VEG, 1,98% na Via Varejo e mais 30% aqui na Oi BR, tá? Então, se você somar 30 com 30, com 8,2, 1,98 com mais 30, você vai ter 100% do seu capital investido, que foi o que ele fez aqui pra gente, tá? Bom, pegando os nossos R$1.000, distribuindo por essas porcentagens, então eu teria R$300 aqui no Magazine Luiza, 300 aqui no BID, R$80,25 na VEG, R$19,75 na Via Varejo e 300 aqui na Oi BR, tá? E aqui em cima, então somando, né, esses números todos, eu tenho os R$1.000, então os R$1.000 foram integralmente consumidos, e aqui em cima eu tenho a minha rentabilidade, tá? Eu botei 300 na Magazine Luiza e vendi por 306. Botei 300 no BID e vendi por 321. Botei 80 na VEG e vendi por 89. Botei 19 na Via Varejo e perdi, porque vendi a 3,35. E coloquei 300 na Oi e vendi por 466, tá? Então essa é a maximização da carteira de acordo com esse risco, tá? Eu tenho aqui, então, um ganho, esse menos esse, R$ 187,48, que vai corresponder a 118, então, de rentabilidade da minha carteira, tá? Se você pegar esses R$1.000 aqui e aplicar esse valor, vai dar arredondado, né, o próximo disso, o valor lá que você tem, tá? Então, qual foi a tua rentabilidade? Em torno aí de 118% daquilo que você aplicou, tá? Então esse foi a primeira simulação. Vamos à segunda simulação. Deixa eu até copiar esses valores aqui. Vamos colar aqui no conservador, só para a gente poder ter de parâmetro, tá? Vou apagar aqui agora. E agora eu estou falando aqui para a planilha que eu quero um outro risco. Eu quero um risco moderado, então 5,48. E vamos pedir para simular. Tá aí. Ela me sugere agora essa combinação aqui. Opa. Essa combinação aqui, tá? Respeitando sempre o limite de 30% por ativo, né? Quando dá os 30%, ela vai ter que escolher outro ativo. Então, 27% em Magazine Luiza, 30% no BID, 12% na VEG, veja que agora não pegou Via Varejo, e 30% na Oi. Se tivesse feito dessa forma, eu teria colocado 271 aqui em Magazine Luiza, vendido por 277.
Colocaria 300 no BID, venderia por 321. 128 na VEG para vender por 142 no último dia. 300 na Oi para vender por 466 no último dia. Então, os meus R$1.000 viraram R$1.208. Eu tive 120,84% aí de rentabilidade. Se eu pegar isso aí e multiplicar por algo próximo disso, né, eu vou ter o resultado lá, tá vendo? Então, é isso aí, 120%. Ah, acabei esquecendo de marcar do outro ali quanto que nós tivemos de rentabilidade. Vamos só voltar aqui e eu vou fazer de novo. Ah, perdão, para fazer isso eu tenho que trocar também o risco aqui em cima, né? Era 4,93. Então, para um perfil conservador de 4,93, vamos ver de quanto que foi a maximização da carteira. Então, deu 118,75. E agora, por último, eu quero o risco agressivo. Quero correr mais risco, aceito correr mais risco, né? Então, vamos deixar ele investir um pouco mais aí nos ativos também que tem um pouco mais de risco. Vamos simular aqui. Então eu tenho agora 121,28% de maximização do meu investimento. Sendo que agora ele me fala para investir então 22,2% no Magazine Luiza, 30% no BID, 17% em VEG, 0% na Via Varejo e 30% na Oi, tá? Lembrando que coloquei então R$ 222,03 na Magazine Luiza para vender por 226, 300 no BID para vender por 321, 177 para 197, R$300 aqui na Oi para vender por 466. Então os meus R$1.000 teriam virado R$1.212,83, com uma rentabilidade então de 121,28%. Aqui então está a rentabilidade do conservador, do moderado e do agressivo. Ela aumenta de acordo com o risco que você assume, né? Se você quer assumir mais risco de acordo com essas variações aqui, né? Porque o risco, gente, é de você ganhar quando a variação vai a maior, mas também de você perder quando ela vem a menor, né? Nós tivemos um caso aqui, acho que foi dentro do conservador, que um desses ativos aqui me deu prejuízo, né, na hora de vender. Então é um risco que você corre, mas para ganhar você também tem que correr risco, não tem jeito, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido para vocês aí um pouquinho sobre essa questão da carteira com diversos perfis de risco, né, com variações. Lembrando que a rentabilidade ela está de ponta a ponta no ano, então do dia 1º até o dia 31 ou próximo disso. Você pode ter resultados diferentes aqui, de repente que não sejam negativos, né, dependendo do ponto que você entra. Então é bem interessante também você dar uma olhadinha, às vezes, na questão aí do comportamento do papel, para você tentar estimar um preço médio ou uma janela de entrada, se for do teu interesse, né? Isso aqui é válido para quem vai fazer swing trade, né? Enfim, quem quer comprar na baixa para vender na alta. Se você for fazer buy and hold, não interessa muito esse tipo de cálculo, tá? Serve também, né? Enfim, mas não é assim a filosofia buy and hold. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Eu espero ter ajudado vocês aí na solução da carteira diversificada, de acordo aí com os ativos que vocês me sugeriram, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos e bons negócios.